Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Devocional Intencional, um plano de leitura bíblico que eu estou fazendo para ler a Bíblia o ano todo. Estamos estudando o livro de Êxodo. O Êxodo está contando a história da saída do povo de Deus da escravidão no Egito para a libertação definitiva. E hoje vamos ler os capítulos de 11 a 14, 11, 12, 13. 14. Lembrando que o devocional intencional é aquele devocional onde eu pego aquilo que eu acredito que Deus falou comigo e compartilho com você. Desejoso de que você também encontre na sua leitura algo que Deus fale com você e que você coloque em prática. Aqui tem algo muito interessante, porque dentro da história bíblica, dentro do plano de salvação, aqui começa a ser revelado de fato, com mais clareza, a presença de Jesus. O que Jesus veio? Começando pelo capítulo 11, logo no versículo 3, diz assim: além disso, Moisés era muito admirado pelos egípcios, uma figura pública de respeito entre os membros da corte e o povo em geral. Você lembra como foi que Moisés saiu do Egito? Moisés saiu do Egito fugido, já faz 40 anos aqui que isso aconteceu, mas ele volta, e quando ele volta, ele acaba adquirindo o respeito do povo. Por que ele adquire o respeito do povo? Porque ele se posiciona. A prática intencional hoje é você se posicionar, seja lá onde for. Se posicionar não é ser grosseiro, não é ser ignorante, nem vaidoso, nem orgulhoso, mas é você mostrar para os outros o valor que você tem. Muitas pessoas, elas não reconhecem em você quem você quer ser porque você não se posiciona. Moisés, ele vai com medo e tudo, vai com dúvida e tudo, mas ele parece ser para as pessoas. Ele é porque Deus mandou. Para as pessoas ele parece ser. E de fugitivo ele passa a ser respeitado. Talvez seja o dia de você se posicionar no seu trabalho. Talvez seja o dia de você se posicionar nas redes sociais. Talvez seja o dia de você se posicionar na sua casa. Talvez seja o dia de você se posicionar na vida, fazendo com que crie a identidade que Deus quer que você tenha, porque isso aqui era Deus que queria para Moisés. Partimos logo para o capítulo 12. Logo no comecinho está escrito o seguinte texto: cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família. Pronto, aqui de maneira mais evidente começa a falação ou começa a revelação de quem é Jesus. Deus vai enviar a última praga para Faraó. Essa última praga ela é definitiva, ela vai matar os primogênitos do Egito, exceto o povo de Israel. O que Deus diz? Entre nas suas casas, matem um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, o sangue na porta vai ser o sinal de que vocês estão livres dessa morte. Cordeiro, sangue, morte, liberdade. Isso parece com quem? Isso parece com Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que livra o pecado das pessoas, que tira o pecado do mundo. Aqui é o prenúncio da chegada de Jesus. Lá na frente, você vai continuar essa leitura comigo, você vai perceber onde Jesus entra, como Jesus entra exatamente aqui. Inclusive, esse período, na Bíblia, ele é chamado de Páscoa. Versículo 11 do capítulo 12 ainda vai dizer assim: vocês deverão comê-lo vestidos como se estivessem prontos para sair, com sandálias nos pés e cajados na mão. Como depressa é a Páscoa do Eterno. Prontos para sair. Eu faço a pergunta para mim e para você: será que nós estamos preparados para assumir aquilo que nós estamos pedindo que Deus faça na nossa vida? Deus está dizendo aqui: vai ser depressa. Na hora que acontecer que vocês precisarem ir embora, vocês precisam estar prontos. Se você está pedindo algo a Deus e não está se preparando para receber, você está só jogando palavras ao vento. É diferente você pedir chuva e sair sem o guarda-chuva. Quando você pede chuva, você sai com o guarda-chuva, porque você acredita que vai acontecer. A prática intencional é: prepare-se para aquilo que você está pedindo a Deus. Se você não está pedindo, tudo bem. Eu acredito que em algum momento você deve pedir alguma coisa. Agora, se você está pedindo, se prepare. Seguindo nesse trecho aqui que nós estamos lendo, eu quero ir lá para o versículo 36 do mesmo capítulo. O Eterno fez com que os egípcios se mostrassem generosos para com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Isso aqui é Deus movendo. Deus causou essa dificuldade para que Faraó demorasse a liberar o povo, mas quando o povo libera, os próprios egípcios ajudam os israelitas, dando suprimentos, dando aquilo que eles precisavam. Aqui vale o reforço de que Deus não nos abandona. Inclusive, lá adiante, Deus vai mostrar que quando o povo caminhava, ele colocava uma
nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eu coloquei isso aqui no devocional escrito também. Para quê? Para demonstrar que Deus está todo o tempo conosco. Hoje, eu não espero que você tenha um livramento visível, certo? Mas a prática intencional é que ao final desse dia você agradeça pelos livramentos que você nem viu, porque Deus tem nos livrado. Se você está ouvindo isso aqui agora, é porque Deus tem te livrado cada vez mais. Passo para o capítulo 13, do trecho de Êxodo, vou lá para o versículo 17. Depois que Faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto que passava pela terra dos filisteus, pois pensou, se o povo se deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Versículo 18. Então, Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o Mar Vermelho, o caminho mais longe, porque não é porque está demorando que está dando errado. Muitas vezes, Deus, ele vai colocar você por um caminho mais longo, até para testar a tua persistência, a minha persistência. Caminhos curtos normalmente não funcionam. A Bíblia vai chamar isso de atalhos. Atalhos, na maioria das vezes, não são boas ideias. A prática intencional é não pegue atalhos. Não está demorando. Tem até um louvor que diz, não está demorando. Jesus está caprichando. Prático, bem prático intencionalmente. Não queira resolver do seu jeito. Deus não precisa da sua ajuda para resolver certas coisas. O caminho, às vezes, ele é demorado, mas nunca esqueça que ele já foi lá na frente preparar para que nós passemos. Pouco mais adiante, aí no capítulo 13, depois do versículo 20 e 22, o reforço do livramento de Deus, a nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite. Chegamos no capítulo 14 e eu quero dar evidência aos versículos 10 a 12, quando diz, foi então que os israelitas avistaram o exército de Faraó, os egípcios vindo atrás deles, o medo tomou conta deles, aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés, será que não havia cemitério suficiente no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto. Depois, mais à frente, ele vai dizer, melhor é ser escravo no Egito do que cadáver no deserto. Isso foi uma interrogação. Minha prática intencional para mim e para você hoje, durante esse dia, durante esse devocional intencional, é não reclame. Não pode haver prática mais desafiadora do que essa. Não reclame. Deus está te sustentando. Deus está mantendo você com oportunidades. Ou, na melhor das hipóteses, Deus está te mantendo vivo. Eu te desafio a passar esse dia todo sem reclamar, para ver como é que está a sua vida de murmuração. Não reclame. Versículos 15 e 16 do capítulo 14. Por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto seu cajado, estenda a mão sobre o mar. Devido ao mau meio, os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Gente, tem dias que a gente ora, tem dias que a gente age. Tem coisas na sua vida que a porta já abriu, está esperando só você colocar a mão na maçaneta e ir para frente. Tem mares que já se abriram, estão esperando apenas nós levantarmos o nosso cajado e seguir. Nunca despreze a oração. Inclusive foi pauta do nosso devocional nos dias anteriores. Mas também nunca despreze a ação. Deus está perguntando. Por que vocês estão perguntando? Por que vocês estão clamando? Andem. Tradução NVI diz marchem, caminhem. A prática intencional é o que você está esperando que precisa agir? O que você está orando que depende de você dar um passo. Sinceramente, eu espero ouvir um testemunho maravilhoso acerca desse devocional ou daquilo que Deus falou com você. Terminamos o devocional intencional do dia 20 de janeiro. Nos vemos nos dias 21 de janeiro, lendo Êxodo de 15 a 18. E é aquele pedido, né? Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. Se inscreve no canal, ativa a notificação para quando eu publicar o devocional você ser o primeiro a saber. E assim você dá relevância para esse processo de compartilhar a palavra de Deus, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista devocional. Vai que numa partilha dessa você alcança um coração que precisa de Deus, tanto quanto eu e você. Deus te abençoe.